Olá, sejam muito bem-vindos todos que estão conectados a este canal e que desejam um pouco mais de informação. O nosso objetivo é trazer o conhecimento espírita, o conhecimento cristão, que nada mais é do que as leis de Deus que nos foram trazidas há milênios pelos profetas Moisés, Jesus e tantos outros que de uma forma mais modesta nos indicaram o caminho, e que Deus abençoe a todos nós. E para o assunto deste vídeo eu escolhi o assunto as ofensas. Alguns poderiam perguntar, mas por que esse assunto? Nada mais natural que no decorrer da nossa vida nós possamos ter cometido ofensas a alguma pessoa mais ou menos grave, né? E quem sabe ainda estamos devendo alguma coisa. E se fizermos isso, quais as consequências e como podemos remediar? O que é recomendado pela doutrina espírita? O que Jesus nos recomenda sobre este assunto? Um slide mostrando o assunto que nós vamos tratar. Na sequência, a bibliografia utilizada para fazermos esta reflexão e o assunto propriamente dito, que é a ofensa. Quem nunca causou a dor, a desesperança em alguém? Quem nunca ofendeu outra pessoa? Quem nunca foi ofendido? E as causas são as mais diversas. Disputas verbais, fruto do egoísmo, vaidade, dominação, imposição de ideias que acabam gerando inimizades que podem durar a vida toda. Especialmente graves ocorrem dentro das próprias famílias. E quantos se arrependem no mal causado ao outro, mas, quem sabe por orgulho, vaidade, nunca conseguem reparar a ofensa. O que o Mestre Jesus nos ensina a respeito disso? Ele ensina que nunca é tarde para se arrepender legitimamente de um mal feito e se reconciliar com o inimigo. E nos adverte na parábola dos trabalhadores da última hora, que nunca é tarde para começar uma nova vida, né? Começando pelo arrependimento. A reconciliação é fundamental. E numa fala sua ele nos diz: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça de que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial e te encerrem na prisão. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. E para esta reflexão, eu vou começar com a parábola do filho pródigo e em seguida eu vou trazer dois casos que nos foram relatados pelos nossos amigos que se encontram no plano espiritual. São relatos de trabalhadores ocorridos e que vão ser mostrados neste vídeo. A parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço pediu ao pai que lhe desse tudo o que ele tinha direito. E assim se fez. O pai repartiu seus haveres entre os 2 filhos. E alguns dias depois, o filho mais novo partiu para um país longínquo e passou a viver desvairadamente. Consumiu todos os bens que possuía, ficando praticamente na miséria. Depois de tudo, naquele país aconteceu uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E foi então procurar um dos cidadãos daquele país e este o mandou para um de seus campos a guardar porcos. E ali, junto com os porcos, desejava fartar-se das comidas
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse que os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, foi-se até seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu e teve compaixão dele, correndo, e abraçou e o beijou. Pai, perdão, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-la e ponde-lhe um anel ao dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o e comamos e regozijemos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Ora, o seu filho mais velho, que estava no campo, quando voltou, foi chegando a casa, ouviu a música, a dança, chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? E um deles respondeu: teu irmão chegou, teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E então ele se indignou porque não queria entrar, e sabendo disso o pai foi conciliá-lo. Mas ele respondeu: há quantos anos eu te sirvo sem mais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu regozijar com os meus amigos. Mas quando este filho que gastou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu o filho ao pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, bradou alegre, regozijamo-nos, alegramo-nos, para que esse teu irmão, que estava morto, reviveu, estava perdido e se achou. Está nas Escrituras de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Eu quero confessar a minha ignorância sobre esse assunto também, né? Eu sempre que me deparei com esta parábola, eu também tive uma reflexão bastante incorreta em relação à lição que Jesus quis nos trazer. Talvez a falta de conhecimento, de preparo, me colocou ao lado do filho que sentiu inveja. Todavia, foi preciso de muito boa vontade da minha parte, principalmente com a explicação dos espíritos superiores nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje, para entender o real sentido do que o Jesus queria nos trazer, ou seja, o filho bom representa uma pequeníssima parte da humanidade, que cumpre as leis de Deus, e o outro representa a maior parte, que dissipa os bens celestiais, desfruta dos bens terrenos, dedica-se à luxúria e aos prazeres, e no fim, quando tudo acaba, vai se alimentar da comida dos porcos. Esse é o extremo que leva ao arrependimento e a voltar para casa. Com essa parábola, Jesus nos apresenta um Deus bondoso e carinhoso, acabando por vez com aquela impressão dos antigos de um Deus terrível, vingativo, que toma partido de um povo. Com esta parábola, Jesus ensina que Deus é bom e acolhe todos os que se arrependem e querem mudar. Os dogmas e as religiões. Todas as religiões ensinam bem. Sim, isso é verdade. Mas será que os missionários, os pastores, compartilham desses ensinamentos?
Na Idade Média, a igreja excomungou um dos sacerdotes, um padre alemão chamado Martim Lutero, por cometer, segundo a igreja, o sacrilégio de traduzir a Bíblia para o alemão. Esse conflito de interesses acabou numa guerra que deu início à chamada Reforma Protestante. Lutero, que contestava o poderio econômico da igreja, o comércio de cargos eclesiásticos, a venda de dispensas, de indulgências e de relíquias sagradas, e ainda discordava do interesse da interpretação que a igreja tinha para a Bíblia católica. Muitas crenças religiosas se julgam com o poder de Deus e prometem o perdão para todos os crimes. E desta forma, as pessoas se sentem motivadas a repetir os seus abusos. Mas será que os fiéis querem saber as leis do bem, as leis de Deus? Vamos falar, por exemplo, das casas espíritas. Será que todos os espíritas procuram conhecer os evangelhos e melhorar a si mesmos? Nada. Veja, por exemplo, nas casas espíritas que possuem trabalhos de cura. Nos dias dos trabalhos de cura, fazem filas na porta. Mas veja, por exemplo, quando se trata de estudo de evangelhos e passes, porque poucos comparecem. Não são os espíritas melhor do que ninguém, mas pelo menos estamos no caminho, basta ter a coragem de começar a praticar. Vamos errar muito, mas já teremos começado. Cada vez que erramos é uma oportunidade de não repetir mais o mesmo erro. Mas eu quero trazer essa importante fala de Jesus para a nossa reflexão. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça de que o adversário te entregue ao juiz, o juiz é o oficial e os dois encarcerem na prisão. Ainda que Deus perdoe os nossos pecados e nos perdoe, como no filho pródigo mesmo, nesta outra fala que está em Mateus 5,25, adverte que o acerto de conta entre os homens e espíritos e reparação de erros das atrocidades praticadas deve ocorrer. O perdão e o arrependimento e a reparação do mal precisa acontecer. Ninguém fica impune do mal praticado. A doutrina e os evangelhos. Muitos pontos do evangelho e da Bíblia e dos autores sacros em geral são ininteligíveis, alguns parecendo até irracionais. Esse trecho foi tirado do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Evangelho, alguns pontos da Bíblia e do próprio Evangelho são, assim, impossíveis de serem compreendidos. E muita gente admira a moral evangélica, porém, se pronunciam por fé confiados no que ouviram dizer, mas falta-lhes convicção. A forma alegórica e o intencional misticismo da língua para a vítima, e parecem muitas vezes inofensivas, mas não são. Precisamos reparar estes defeitos a tempo. Durante um dos trabalhos em que André participou, juntamente com um grupo, para uma sessão de auxílio e aprendizado, Sertório sentiu a necessidade, a ausência de um dos componentes da mesa que seria muito importante para os trabalhos. E preocupados com o que poderia estar acontecendo, decidiram ir até a sua residência. Chegando ao local, conta-nos André, que encontraram dentro do quarto um homem idoso que dormia fazendo um ruído singular. Via-se perfeitamente o corpo perispítico unido a uma forma física, e desligados entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade vestindo traje absolutamente negro. Notava-se que o companheiro adormecia, permanecia sobre as impressões de doloroso pavor.
Gritos agudos eram ouvidos, sufocava-se enquanto uma entidade fazia gestos incompreensíveis. Sertório disse ao André que Vieira estava tendo um pesadelo cruel. E Sertório continua, creio ele, que atraiu o visitante, que agora o espanta muito delicadamente. Sertório começa uma conversa com a entidade de luto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não. Somos conhecidos velhos. E muito impaciente, a entidade lhe respondeu: hoje à noite, Vieira me chamou com suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que eu não cometi, conversando levianamente com sua família. Isto, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir esses falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar ele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre uma pessoa da minha companhia, da minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo e nos momentos de sono a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Entretanto, desde o momento em que comecei a explicar-lhe a situação verdadeira, o meu passado, para que não continue me caluniando, embora sem intenção, Vieira fez esse rosto de pavor que parece não desejar ouvir as minhas verdades. Retirar violentamente a visita, explicou Sertório para André, cuja presença ele mesmo pediu, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades no momento, mas podemos socorrê-lo acordando. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome e com força, e Vieira despertou confuso, estremunhando sobre enorme fadiga, e ouvi exclamar palidíssimo: graças a Deus acordei, que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Uma reflexão se faz necessária, né? A vingança no plano espiritual existe. Muitas pessoas têm o hábito até de falar como aconteceu isso aí das pessoas que já faleceram, fazer comentários jocosos, falar mentiras. Pessoas até que no próprio velório já comentam: já foi tarde, não valia nada. Enfim, nada fica impune. E essas coisas levianas da nossa parte, muitas vezes que nós, alguns de nós, eu falo nós é porque eu me coloco nesse balde também, né? Podemos descuidar. E as falas que Jesus dizia sobre a parte do Espírito que a gente não entendia, né? E que ele falava: reconcilia-te com teu amigo enquanto estás a caminho. Por quê? Porque depois as coisas são muito mais difíceis de arrumar. Então, esta é a reflexão que fica sobre a parte das ofensas, né? Tomar cuidado, né? Prestar atenção, não ofender e procurar sempre, se acontecer, mesmo que involuntariamente, de nós tentarmos refazer a amizade, de, se possível, reconciliar com aqueles que nós ofendemos. Graças a Deus, graças a Jesus.